Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Esse programa é feito para você também com o maior carinho. E o assunto de hoje, eu vou te dizer, é um assunto delicioso, é importante. Em pleno século XXI, esse assunto não pode ficar fora das nossas conversas, principalmente das escolas. É hora da educação também entrar nesse contexto e pensar que cidades nós queremos habitar, onde nós estamos e que caminhos, que rumos a arquitetura do planeta, com todo o crescimento e os desafios políticos, econômicos e sociais, enfim, que são enfrentados no mundo inteiro, que rumos a arquitetura pode encontrar aí nas soluções para que a gente possa ter um planeta melhor. Por isso, vem para cá, participe. Você já sabe, você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando suas dúvidas, seus comentários, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior, que é a televisão, você já sabe, olha, tem o nosso número do WhatsApp que você envia e a gente lê a sua questão aqui ao vivo no estúdio. Vem para cá, participe. Em 2020, o Rio de Janeiro será a capital mundial da arquitetura. A cidade vai receber o 27º Congresso Mundial de Arquitetura. Mais de 15 mil arquitetos, urbanistas, estudantes, pensadores da cidade e agentes públicos estarão reunidos durante 5 dias, debatendo soluções para tornar as cidades mais amigáveis às pessoas, sem perder de vista a sustentabilidade e o desenvolvimento. Quem conversa conosco sobre esse tema é o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, presidente do Comitê Executivo do Congresso. Seja muito bem-vindo, Sérgio, ao Hashtag Educa. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação também. E Ditma Stark, arquiteto e urbanista da Empresa Municipal de Urbanização do Rio de Janeiro, a RioUrb. Obrigada, Ditma, pela participação. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui. Muito obrigada a vocês dois. Então, vamos começar? Sérgio, o tema do Congresso é Todos os Mundos, um mundo só, Arquitetura 21. O que a gente pode esperar desse congresso, dessa reunião toda durante esses 5 dias aqui no Rio? Bom, o tema, ele procura ser bastante abrangente para dizer que a arquitetura e todos nós estamos compartilhando os mesmos problemas do mundo todo, com diferenças. Todos os mundos, a multiplicidade que caracteriza a nossa contemporaneidade. Um só mundo, porque, ao mesmo tempo, nós estamos comprometidos com todos. Tudo que nós fizermos tem repercussão para todos. E tudo que os outros fazem tem repercussão para nós. E a arquitetura 21 é uma indagação. Como a arquitetura no século 21 pode corresponder a esses desafios de todos os mundos em um só mundo? Esse congresso ele tem 4 pilares, Eu até anotei aqui: diversidade e mistura, mudanças e emergência, fragilidades e desigualdades, transitoriedades e fluxos. A gente vai passar por todas essas áreas pontuando. Se a gente tivesse que pontuar cenários, que cenários seriam esses? Bom, primeiro, as grandes dificuldades que a desigualdade intraurbana acarreta para o desenvolvimento social. Nós temos um mundo hoje que é majoritariamente urbano. No caso brasileiro, 85% das pessoas moram em cidades. E as cidades são os lugares onde a desigualdade social é maior. Há uma diferença brutal entre as oportunidades, as condições de infraestrutura, de serviços públicos, de mobilidade, de habitação, que precisam ser reconhecidas para serem enfrentadas. Então, a fragilidade da cidade é também, ao mesmo tempo, uma possibilidade dela se modificar, dela se reconhecer, porque todas as cidades, especialmente as grandes cidades, hoje são o lugar do desenvolvimento. Não há possibilidade do mundo se desenvolver se não estiver conectada com as cidades. E as cidades precisam ser boas para todos, não apenas para alguns, para que possam corresponder a esse papel. O desenvolvimento econômico não se dará no Brasil, no nosso caso, se as cidades não melhorarem.
Nós vemos todo dia aí os economistas dizendo A, a B, a Z, e as coisas não acontecem, ou acontecem de modo diferente, e logo em seguida dizem de novo as mesmas coisas. E todos ficamos na expectativa de que as coisas mudem. Mas não se vê falar que para que essas coisas aconteçam também de um modo melhor, é preciso que quem mora nas cidades tenha condições de trabalhar direito, de ter emprego, de ter uma vida saudável, de morar com dignidade, porque é aí que pode se produzir a energia capaz de construir, a partir de todas as escalas econômicas, um desenvolvimento sustentável. Eu estava lendo para fazer o roteiro e aí eu queria perguntar isso para o Dittmann, já que ele é ligado ao governo. Então, estamos falando com alguém que trabalha para o poder público, independente de que poder público seja, né? Porque de 4 em 4 anos nós, no Brasil, temos essa história de que a gente ou muda ou permanece, mas geralmente os legados são deixados de lado para você reconstruir tudo de novo, né? Isso é uma coisa da cultura brasileira, que eu acho que a gente, com educação e com um pouquinho de olhar atento, a gente consegue mudar isso um pouquinho. Eu estava lendo para o roteiro que existiu um momento na arquitetura das cidades que, quando você entra com concretismo, você pensa em cidades planejadas e você setoriza as cidades. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Né? Então, você tem o setor industrial, o de moradia, o comércio, você setoriza. Só que nesse modelo de planejamento, você não considerou tanto a mobilidade das pessoas. Você leva muito tempo para ir de um lugar para o outro, né? E alguém estava falando sobre Brasília, que eu não me lembro quem, que falou assim, às vezes você atravessa desertos de concreto até você chegar em casa ou até você chegar no trabalho. Pensando em cidade, né? Quais são os desafios da cidade hoje para quem pensa mesmo política habitacional em termos de governo? Assim, quais são os desafios de hoje? São vários, né? Quando se fala naquela esfera governamental que você passa de vários gestores, né? Na Alemanha eu tive a experiência que lá existe uma lei bem clara. Quando um gestor termina sua gestão e outro entra, mesmo seja da oposição, por lei, ele tem que dar continuidade ao trabalho dele. Nós temos aqui exemplos que a gente podia dar vivos, no próprio Favela Bairro, no próprio Célula Urbana, que ele foi interrompido. Quando, na época, a gente vivia uma euforia, e o Sérgio Magalhães pode dizer isso muito melhor, que foi, na época, o secretário, uma euforia de que a gente estava conseguindo fazer mudanças na cidade, a níveis sociais, a nível de diminuir a desigualdade. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos que criar planos, né, ambientais, econômicos, culturais, educacionais, bem ao contrário do que os modernistas pregavam, justamente quando você estava falando de fazer as rupturas, né? Um corpo, ele tem partes, mas é um corpo. A cidade também é um corpo. Então, você não pode separar a moradia, a cultura, a educação, a indústria, da forma como se idealizavam os modernistas, né? Hoje, com o século XXI, inclusive com as novas formas de informática, da tecnologias, é muito mais fácil de que você consiga, outra vez, reunir esses corpos. Mas o mais importante mesmo, como ele bem colocou bem, hoje, acho o grande desafio, inclusive para o UIA, né, é a questão das desigualdades, né? As cidades grandes, nós temos que combater a pobreza. Acho que esse é o grande desafio. Eu vivi isso na época da queda do muro, quando eu era, na época, universitário. No outro dia, quando caiu o muro, naturalmente... Na Alemanha, né? Na Alemanha, em Berlim, a universidade, ela se reuniu naturalmente com professores, com alunos, com funcionários e discutiram como é que seriam daqui para frente as projeções e decidiram que todos os projetos acadêmicos seriam dirigidos para essa unificação. 30 milhões de pessoas estariam no outro dia sem moradia, para serem incluídas, sem seguro de saúde, sem trabalho. Então, todos os trabalhos, tanto da academia, depois dos órgãos governamentais e dos não governamentais e os privados, eram os esforços 100%. Eu acho que o Brasil precisa, agora, tomar essa atitude, tomar essa decisão. Nós precisamos dar uma descontinuidade dessa continuidade secular que nos segue de pobreza. Agora, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de educação. Eu queria mostrar, a gente tem um slide que a gente montou dos arquitetos convidados para o Congresso. E me chama a atenção de um que gosta muito de construir escolas, né?
Então, eu queria soltar um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre os convidados do Congresso. Vamos ver? Essa arquiteta, ela ficou... A gente que mora no Rio de Janeiro, isso foi durante a... 2020, né? Enquanto... Isso, Não, isso. Rio 2012, né? 20 anos 2020. da ECO. Da ECO, né? A gente viu isso Rio mais montado. 20. Viu mais 20, isso. Aí a Fundação Carlos Gulbenkian. Essa obra dela, que ela fez no Forte, é muito linda. Ela é assim, um monumento, uma poesia, né? Ela é o principal nome, digamos, da arquitetura hoje no Brasil, a projeção, Carlos? Ela é uma arquiteta muito importante, é uma jovem arquiteta e muito importante, muito criativa. Francis Querê é excepcional arquiteto do Burkina Faso. Ele tem uma experiência também no mundo todo hoje em dia. É fazer arquitetura com elementos baratos, mas fazer arquitetura, fazer design, né? Que eu acho que isso que é o grande paradigma, né? Que nós quebramos de certa maneira também. A gente fazer arquitetura em área de pobreza e fazer arquitetura com alto design, contemporâneo. Ele é originário de uma pequena cidade de 3.000 habitantes, que o pai escolheu para que fosse o primeiro alfabetizado do lugar. E ele fez uma obra muito interessante voltada para o seu lugar de origem. Elizabeth Porçampa É uma carioca. é brasileira, carioca, mas ela tem feito sua trajetória na França, onde ela, com o seu marido, Christian de Porçampa, tem uma atuação muito diversificada. Ele de um jeito e ela de outro. Os três fazem parte do Comitê de Honra do Congresso. Ela tem um olhar feminino também na arquitetura, né? Que eu acho que isso também é importante, que as mulheres também estão começando a se despontar naquilo, apesar que já tivemos grandes mulheres arquitetas, né, brasileiras, né? Você acha que a arquitetura feita por mulher é diferente? Eu acho. Eu acho que, inclusive, a cidade planejada por mulheres é diferente. Se espera, inclusive, que os feministas, né, consigam intervir mais no planejamento, né? Porque a cidade, ela, de certa maneira, ela é muito masculina, né? Para não dizer machista, né? Essa obra do Solano Benítez, é um arquiteto jovem também, paraguaio, também de muito interesse. Isso. É uma expressão importante da América Latina. Ele também trabalha com materiais de fácil acesso, mas de alto design. E com tecnologias, né, paramétricas, né, que é difícil. Eu até falo assim, a nossa parametria é feita a facão, né, porque eles têm a tecnologia robótica, né, e nós fazemos isso artesanalmente, né, e muito bem. O que me chamou a atenção, e eu gostaria de voltar isso para o Congresso, é que, assim, dá para perceber que existe uma preocupação ali com a sustentabilidade. A gente viu na Porçampa que tem telhado verde, Sim. né? Você tem tanto na escola quanto nesse outro que a gente viu, o pavilhão, você tem circulação de ar, você tem ali uma preocupação, vocês acabaram de falar dos materiais. A arquitetura do século XXI ela é uma arquitetura que não pode mais negligenciar a questão dos recursos, é isso? Exatamente, mas sustentabilidade é uma adequação às condições ambientais. Ser econômico no uso e no emprego dessas condições. Não ser perdulário. Mas tem também um outro grau de sustentabilidade que é muito importante e ainda não está suficientemente esclarecida, que é a própria vida urbana. Garantir que a cidade ofereça condições de que as pessoas se encontrem, de que as pessoas interajam, que as pessoas cresçam coletivamente. Isso se dá com um espaço público bem constituído e de qualidade. Isso precisa ter sustentabilidade, porque a cidade que nós estamos herdando, ela tende a segregar, ela tende a criar guetos ricos, muitos guetos pobres, a exclusão, inclusive, nessas funções isoladas, como você comentou, Flávio, no começo. Hoje não. Hoje nós queremos que haja uma possibilidade das pessoas conviverem. E essa questão faz parte do conceito de sustentabilidade. Não apenas climático, não apenas ambiental, mas também urbanística, também urbana.
também para que a vida nas cidades possam ser preservadas para as gerações futuras. Acho que vocês falaram numa coisa importante. Uma vez eu estava entrevistando o Niemeyer e me chamou a atenção a história dos pilotis, né? Do modernismo, que eu perguntei assim, quando você faz, você não está só arejando, acho que quando você sustenta e você coloca aquele vão, você possibilita, porque eu pensei logo no Capanema, né? No Palácio Capanema ali embaixo, na circulação de pessoas no centro da cidade. A primeira coisa que eu pensei foi assim, um espaço desse é um espaço de circulação de ideias, que as pessoas transitam ali. Então, quando a gente pensa em arquitetura, que a gente pensa numa construção, acho que a gente tem que pensar também na diversidade e na circulação de ideias, né? Porque são as ideias que fazem a gente ir para frente. A circulação de ideias, nesse caso, a gente pode ser interpretado como a junção das pessoas. As ideias circulam através das pessoas quando elas se reúnem, quando elas refletem, quando elas pensam, quando elas debatem, quando elas se contradizem entre si, não é? E esse é o papel central da cidade. A cidade existe para isso. A cidade não nasceu por razões estratégicas, por razões geopolíticas, senão pela necessidade humana do convívio. Se a cidade fosse só de iguais, ela não precisaria existir. E o papel da escola nesse sentido é muito importante, né? O projeto que, quando você leva uma escola, como a gente viu projetos no Jacarezinho, feito por vocês, da Rio Urbe, da Rio Urbe e também do escritório com o pessoal da Bauhaus, você tem uma escola feita dentro de uma comunidade, considerando a cultura da comunidade, como foi no projeto do Jacarezinho. Você coloca uma praça, ou seja, você coloca um espaço de circulação de ideias e a escola está junto dessa praça, você faz isso acontecer, né? Essa escola, na verdade, que você está falando da nave conhecimento da célula urbana, que foi a origem da coisa, né? Na verdade, essas escolas elas estão dentro desse conceito, né, de agrupar no século XXI todas as possibilidades tecnológicas e fazer a inclusão social através da inclusão digital, ou seja, você dar o conhecimento através da cultura e educação, através da informática, né, com as melhores tecnologias possíveis, dando a possibilidade que as pessoas possam ter oportunidade também de entrar nessas esferas, né, de conhecimento. E tudo isso é feito de uma maneira de interação íntima, total com a comunidade, né? Não é somente perguntar a ela o que elas querem, mas elas participando efetivamente, emocionalmente, fisicamente, todo o processo, né? Não é somente ir lá e defender o projeto e aprovar, não. Elas realmente sentirem-se donas, proprietárias desse projeto. Por isso que o próprio projeto Nave Conhecimento, ele hoje é um dos únicos espaços urbanos, públicos, prédios públicos da cidade, que não é pichado, que ele é realmente, apesar que houve dificuldades financeiras, foi pensado em fechar as naves, a própria comunidade, ela resistiu, ela se apropriou, ela trabalhou 4, 5 meses sem ganhar, e a comunidade foi lá e preencheu o espaço, né? Então, acho que esse que é o grande sucesso, né, da coisa, né? Isso que ele está falando é importante, que é a discussão da apropriação da discussão pelas pessoas. A gente vai ter, concomitante ao Congresso, o Fórum Mundial de Cidades da Unesco, reunindo os prefeitos das cidades sedes dos congressos anteriores, né? Lideranças políticas das metrópoles escolhidas e, enfim, empresários, pessoal do setor de cultura e a própria sociedade. Por que desse movimento junto com a Unesco durante o Congresso? Qual a importância de ter um fórum de discussão que envolve a sociedade, traz a sociedade para essa discussão? O Congresso é uma promoção da União Internacional de Arquitetos e o Instituto de Arquitetos do Brasil candidatou o Rio de Janeiro em 2014 para ser a sede do 27º, com o objetivo de ser o Congresso um instrumento para que se discutisse cidade, para que se discutisse arquitetura, que pudesse haver uma relação entre arquitetos e sociedade muito positiva. Então, nós estamos construindo esse congresso, que será um evento, mas ele está sendo construído ao longo de muitos meses antes dele. Então, hoje, nós temos 82 eventos preparatórios e mobilizadores sendo feitos no Brasil todo,
só no ano 2019. No ano 2020, teremos outros tantos eventos mobilizadores, concentrados principalmente de março a junho. Então, nós vamos discutir os 4 eixos temáticos que você falou, especificamente, cada um num eixo desse, num mês desse, e depois conflui para o Congresso. Então, quando está tudo isso organizado, estamos trabalhando nesse sentido, a União Internacional de Arquitetos fez um acordo com a Unesco, pelo qual os próximos congressos mundiais, as cidades sedes, seriam designadas pela Unesco como capital mundial da arquitetura. Para que essa ideia de discutir amplamente a arquitetura, a cidade, com a sociedade, pudesse ser um instrumento para os próximos congressos. Mas o Rio já estava escolhido, então não estava na perspectiva de ser designada como capital mundial. Então nós construímos também uma candidatura fora da previsão. Fizemos uma defesa junto com a Prefeitura do Rio. O Instituto de Arquitetos do Brasil programou o que poderíamos fazer em 2020, durante o ano todo, e levamos à União Internacional de Arquitetos, no ano retrasado, que aprovou, e o ano passado todo a Unesco veio a avaliar a nossa possibilidade e em janeiro deste ano designou o Rio. Então, com isso, nós ficamos, durante o ano 2020, com a responsabilidade, mas também com a oportunidade de ampliarmos em muito o debate, inclusive com as escolas do Rio de Janeiro. Olha aí que oportunidade boa, viu? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu, quando vejo escola, a gente já trouxe aqui no Hashtag Educa professores que fazem um trabalho fantástico de horta escolar, faz telhado verde, está pensando em fazer não sei o quê, mudando. A gente tem movimentos em algumas comunidades do Rio de Janeiro, ali você tem Chapéu Mangueira e Babilônia, que também tem telhado verde, de pensar reuso da água, né, e a construção. E acho que quando a gente traz a escola para essa conversa, a sociedade para essa conversa, a gente traz o ponto de vista de quem está querendo a mudança. E eu vou mostrar para vocês 2 vídeos que a gente vai assistir agora, que mostram exatamente o ponto de vista de quem não é o arquiteto, mas está pensando em soluções de arquitetura e de urbanismo a partir da sua experiência de vida. Que bom. A gente vai ver 2 matérias do programa Arquitetura e Cultura, do Como Vivemos, que é uma série da Multirio, produzida em parceria com a France Press. Vamos dar uma olhada. No deserto do Novo México, casas conhecidas como Earthships são uma forma diferente e mais sustentável de viver. Tom e a família moram em uma delas há 16 anos. Nossa casa toda acabou custando $200 mil, o que é um ótimo preço para o seu tamanho. Barata para construir e também para manter. O sol fornece eletricidade e a água da chuva é coletada do telhado. Conseguimos milhares de galões em uma tempestade. Para ajudar a tornar a casa totalmente sustentável, a água é reutilizada. Depois do banho, o primeiro uso ela vai para as plantas. Este é o segundo uso. Aí cai um poço, vai para a privada, o que acontece agora, e segue para fora para o último uso. Mas o que faz dessas casas realmente diferentes é o método de construção. Materiais recicláveis reduzem a emissão de carbono do prédio. Todos os tipos de materiais ganham um novo uso, de garrafas de vidro a pneus velhos e latas. Esta é apenas uma parede divisória feita com latas de cerveja recicladas. A maioria dessas latas vem do bairro, as pessoas jogam fora os materiais recicláveis. Há cerca de 600 Earthships na região com o mesmo princípio. O lado norte, mais frio, é bem isolado, enquanto grandes janelas do lado sul deixam o sol entrar. O sol do inverno entra pelo vidro do lado sul da casa e aquece o material feito com pneus reciclados compactados com terra. Rory tem a ajuda de uma dúzia de aprendizes para construir essa casa. Alguns deles esperam levar os métodos de construção para os países de origem. Quero construir minha própria casa na França, mostrar aos outros como fazer uma e ajudar na construção de vilas ecológicas com casas sustentáveis. Além de ultra sustentável e barata, os materiais básicos usados também tornam essas casas ideais para áreas remotas. Diversas delas já estão em construção nos desertos do Malawi.
Pode não parecer, mas Jihad al-Shaer está dando um grande passo. Alguns meses atrás, ele, a esposa e os 6 filhos ainda viviam na casa dos seus pais no sul da faixa de Gaza. O rapaz decidiu, então, construir a própria casa, usando apenas materiais que estavam à mão. Esta casa é feita de apenas um material que se pode achar em qualquer lugar da faixa de Gaza. É um presente. Barro. Só temos que adicionar canos e galhos de palmeiras, que também são fáceis de encontrar. A casa de Jihad chamou a atenção dos vizinhos e muitos deles copiaram a técnica. O bloqueio de Israel ao pequeno território palestino impede a entrada em casa de muitos bens de consumo, inclusive material de obra. A ideia preenche a pouco usual demanda por tijolos de barro. Todo mundo quer ter uma casa bonita, mas aqui não há material para a construção. Falta tudo o que é necessário para viver. Por isso temos que usar o barro. É uma volta ao passado. Tudo ainda piorou com os recentes ataques israelenses que destruíram 4.000 casas. A alta taxa de crescimento da população é outro fator que só contribui para o problema de habitação. O crescimento da população palestina mostra que precisamos de pelo menos 100.000 novos lares nos próximos 3 anos para conter a demanda. O Hamas, em Gaza, anunciou a sua solução para a habitação na região e que vai bancar o projeto de reconstrução dos lares destruídos. O material a ser usado nas novas casas será o barro. Eu acho que tem 2 coisas interessantes aí que passa por temas desse congresso. Uma é que realmente a gente tem visto aí com um movimento, principalmente da geração mais jovem, preocupada com o meio ambiente, com reciclagem, etc. e tal. E a outra, pelos fluxos migratórios que a gente está vendo no planeta inteiro, a gente tem as consequências das guerras que a gente tem visto. Eu acho que tem uma fala ali muito interessante dele, que com a guerra a gente não consegue ter acesso ao material. Eu me lembrei das nossas boas e velhas casas de pau a pique brasileiras, assim, tanto na reciclagem do material quanto na situação de guerra. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, as dificuldades e a maneira de pensar. Só queria dizer uma coisa. Então, houve um caso, um evento agora climático, né, em Moçambique, e esse foi assim destruidor, assim, né? E pegou cidades lá e pobres, né? E varreu elas praticamente, assim, né? Não sobrou nada em pé, né? E isso está provado que essas mudanças climáticas, né, que esses novos tornados, furacões, que esses novos, né, isso tem toda uma consequência do próprio efeito humano, né, principalmente os países desenvolvidos, né. Então, justamente, são os pobres, né, que usam os materiais mais adequados que seriam, né, mais apropriados, e os que mais sofrem também, antagonicamente, na situação hoje da realidade do mundo, né. Al Gore, que era o ex-candidato presidente lá nos Estados Unidos, quando ele lança toda essa trajetória das mudanças climáticas, faz toda aquela política do Green Building, ele coloca uma coisa estratégica, que se não gerar lucro para o sistema, para o mundo econômico, não vai funcionar nada a nível de sustentabilidade e tecnologia. E eu digo assim que eu gostaria que aqui no UIA tivesse como motor, se não houver inclusão social e não houver diminuição da desigualdade social, toda a questão da política, da sustentabilidade também não vai valer nada. Porque eu participei do 2050, agora das visões para o Rio de Janeiro 2050, e entrei em choque com instituições que defendiam que só se poderia se fazer aplicação de tecnologias sustentáveis em áreas ricas porque tinha dinheiro para se apropriar. Porque nas favelas, áreas pobres, as pessoas não tinham capacidade de absorver essas novas tecnologias, essa energia solar, não iam entender, iam quebrar, não sei o quê. Então, se você tem um sistema que visualiza que em 2050, no Rio, a gente vai continuar da mesma forma, ainda excluída, como a gente está vendo hoje, sociedades exclusas e marginalizadas e preconceituadas, então realmente não vai valer a pena, né? E a arquitetura a gente consegue mudar? Sim, é muito complexo esse tema, né? Acho que imaginar uma solução é um equívoco.
Nós temos que contar com todas elas. Há muito preconceito. Há preconceito achando que só se resolve desse modo tão essencial, como há preconceito também em imaginar que só se resolve algo para tecnologia. Há uma complexidade enorme, há uma multiplicidade de possibilidades que nós temos que aproveitar todas, que sejam adequadas para aquele tempo, para aquele lugar, para aquelas condições, para aquela pessoa. Da humanidade junto com a tecnologia, as duas coisas juntas, simbiose, né? Mas tem todos... O mundo é também muito diverso, né? O mundo da guerra é um mundo muito cruel e que precisa ser reduzida a sua violência, é óbvio, né? Não precisamos ter um mundo pacífico. Mas também tem as migrações, tem as questões climáticas, as famílias já construíram suas casas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e no grande parte do Brasil, construíram suas casas na grande precariedade porque não tem financiamento, porque não tem lugar adequado para morar, mas que precisa morar na cidade, porque é ali na cidade que tem educação, ali que tem emprego, ali que tem condições de saúde. Então, essas coisas todas precisam ser enfrentadas com respostas múltiplas. Não há uma resposta única. A arquitetura é riquíssima porque ela pode andar de um lado a outro com muitas soluções. A arquitetura não é a resposta apenas pelos grandes edifícios, pelas aquelas obras tão expressivas que todas as pessoas ficam tão interessadas. A arquitetura também são essas experiências tão simples, né? A arquitetura é o conjunto do que é construído. Portanto, a arquitetura é a cidade. A cidade é o maior produto da cultura que existe. Então, não dá para se reduzir a algumas respostas. Essas respostas todas precisam ser colocadas no tabuleiro sem preconceito. Isso é muito importante. Eu acho que o Congresso é uma ótima oportunidade para isso. Gente, nós já estouramos o tempo, já avisaram aqui no ponto que a gente já estourou o tempo. Muito obrigada pela participação de vocês no Hashtag Educa. Eu espero que realmente quando a gente pensa, vocês estavam falando de arquitetura, a primeira coisa que eu pensei, arquitetura é o mundo, né? É onde eu habito, como eu me locomovo, então eu estou falando de mim, né? De nós. Da minha pessoa humana. A arquitetura tem a ver com humanidade. Então, acho que chegou o momento da gente conversar sobre isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. E obrigada a você também. Parabéns pela organização também do programa. Obrigada. Obrigado também, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E obrigada a você também pela companhia. E eu te aguardo no próximo Hashtag Educa. Até lá. Tchau.